Fala aí, galerinha do CPD, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade aí na aula passada, em que nós começamos a discutir sobre a geomorfologia e morfologia do relevo brasileiro. A gente fez aí um panorama geral sobre a geologia, para a gente entender que o relevo brasileiro ele é um relevo muito antigo. E hoje a gente entra focando exatamente quais são as formas de relevo que a gente encontra aqui no Brasil. E aí eu vou dar algumas dicas para vocês. Vocês me perguntaram na aula passada se no Brasil não tem montanha. O que tem no Brasil, então? Então, eu falei da escarpa, eu falei do morro, e eu vou explicar para vocês aí o que significa cada um desses, certo? Mas para a gente entender, eu coloquei aqui algumas definições sobre essa caracterização do espaço físico. Como a geologia do Brasil ela é uma geologia muito antiga, então isso significa que a gente ficou muito tempo exposto aos agentes externos, que vocês vão ver muito nome também como exógenos. Aí eu coloquei aqui a definição do que são exógenos e endógenos. Então, endógenos é o que acontece dentro, eu posso chamar também de agente interno. E exógenos são os que é o que acontece fora, que são os agentes externos, certo? Então, o relevo brasileiro, ele é um relevo que sofreu muito com a ação dos agentes exógenos. Os agentes naturais, aí as chuvas, os ventos, a água, o sol, tudo isso acabou sofrendo esse processo de ação exógena, certo? Então, por isso aí que a gente fala da gente ter um relevo muito desgastado. Só que para classificar esse relevo, a gente teve 3 geógrafos, 3 professores, que começaram a estudar para ver qual era a forma de relevo que a gente tinha. Se eu tinha um planalto, se eu tinha uma planície, se eu tinha uma depressão, se eu tinha uma escarpa, se eu tinha um vale. E tudo isso começou a ser estudado na década de 40 com o professor Haroldo de Azevedo. O professor Haroldo de Azevedo, ele tinha aí uma noção sobre geomorfologia do território nacional, mas nunca de fato alguém tinha classificado o nosso território. Nunca ninguém de fato tinha classificado o nosso relevo. Então ele realizou essa pesquisa na década de 40 com os estudantes de geografia da USP. E aí ele classificou que 59% do território brasileiro era composto de planaltos. Mas como é que ele chegou a essa conclusão? Ele viu que os terrenos com mais de 200 metros, ele classifica como terrenos planálticos. Então, tudo que tem mais de 200 metros de altitude, ele classifica como planalto. O restante, que daí deu aqui os 41%, ele considerou como áreas planas. Então, se você tem um terreno que estava com 150, 180 metros, ele classificou como áreas planas, como planícies, certo? Aí a gente tinha aqui 0,58%, nem 1%, que eram áreas acima de 1.200 metros. E ele também acabou classificando isso como um planalto. Aí ele dividiu então em 8 unidades do relevo. Aí a gente vai observar que toda vez que a gente vê essas formas de relevo, a gente sempre vê pelo nome, é muito fácil da gente associar pelo nome. Então, Planalto das Guianas, está próximo aqui a Guiana e a Guiana Francesa. Planície Amazônica, a gente vai ver aqui a definição de planície, mas planície normalmente são locais próximos à água. Então, olha só, está aqui na região amazônica. Planalto Central, acho que vocês já ouviram alguma vez aí Legião Urbana, e tem várias músicas que ele fala do Planalto Central, onde fica Brasília. Planície do Pantanal, de novo, uma região que é muito rica em água, então está sempre próximo aí a planície. Planalto Atlântico, onde tem a Mata Atlântica. Planície Costeira, toda a região litorânea. Planalto Meridional, aqui onde fica a região sudeste e a região sul. E planície de Pampa. Pampa é uma região plana lá no Rio Grande do Sul, certo? Aí, em 1958, a gente começa a ter uma nova classificação do professor Aziz Absaber. O professor Aziz Absaber também era professor da USP.
Eu tive a honra de conhecer ele numa palestra. Ele era de uma família muito pobre, daqui da região, e ele viajava muito de caminhão com o tio dele. Então, ele sempre observava o relevo na janela do caminhão. E ele pegava todos os estudos aí do Haroldo de Azevedo. O Haroldo de Azevedo também é aqui da região de Lorena. E ele falava que a gente ainda tinha um outro relevo que não era nem planalto nem planície, que a gente precisava caracterizar esse relevo de outra maneira, mas ele não conseguiu chegar a essa conclusão. A gente vai ver aí tem um outro geógrafo que chega a essa conclusão depois do Aziz Absaber, mas ele acabou conceituando e ele fala que o planalto é toda área ou qualquer área que sofre um processo de erosão. Então lembra que a erosão é quando a gente está perdendo os sedimentos. Então ele fala que o planalto é sempre superior ao de sedimentação. Então o planalto ele sempre perde mais erosão do que ele ganha sedimentação. Então quem ganha sedimentação no caso? As planícies, certo? Então ele não considera, aqui ó, coloquei até em negrito para vocês verem, ele não tem um critério da altitude. Ele tem o critério do processo de erosão e sedimentação. E aí ele acaba classificando aqui, e a gente tem uma mudança diferente do professor Haroldo. Ele fala que a gente tem 75% do território de planaltos e com as planícies 25%. É aqui os nomes de novo e o mapinha da classificação do Aziz Absaber. Aí a gente começa a ter, então, a nova classificação que a gente usa até hoje, que é do professor Jurandir Ross. O professor Jurandir Ross, ele pega a classificação do Aziz Absaber e ele começa a fazer uma nova classificação do relevo brasileiro a partir de imagens obtidas pelo projeto Radan. O projeto Radan, ele foi um projeto, eu coloquei aqui para vocês, que eles começaram a pegar imagens aéreas, imagens de radar da floresta amazônica e que eles acabaram conseguindo estudar áreas que nunca nunca os geógrafos ou os cientistas tinham conseguido chegar, e também era uma área com muita cobertura densa, então uma vegetação muito densa. E aí com isso, foi um projeto que durou aí mais de 15 anos, eles conseguiram mapear muitos mapas, geologia, geomorfologia, vegetação, tudo isso foi inserido aí dentro de várias ciências. E aí com isso o Jurandir Ross, ele acaba acrescentando a depressão. Então olha só, ele considera depressão qualquer área que estivesse rebaixada em relação ao seu entorno. A gente tem dois tipos de depressão, a gente tem a depressão relativa e a depressão absoluta. No Brasil a gente não tem depressão absoluta, porque a depressão absoluta ela sempre está abaixo do nível do mar. Aqui no Brasil a gente só tem depressão relativa. E aí ele acaba considerando aqui, a gente tem uma formação estrutural do relevo do Brasil muito maior. Antes a gente não tinha as depressões e a gente começa aqui a ver um número maior de depressões, certo? Eu coloquei aqui para vocês verem como que a gente estuda uma curva de nível, porque tem algumas questões que eu coloquei sobre curva de nível. Então, curva de nível é o que a gente consegue medir a altitude. Então, quando essas curvas de níveis elas estão mais próximas e elas estão aqui, ele mostra pra gente o valor em metro, isso significa que eu tenho uma altitude mais elevada. Quando elas estão mais distantes uma das outras, e aí ele mostra aqui também a quantidade de metros, significa que tem uma altitude menos elevada. E aí com isso a gente também consegue definir as formas de relevo. E aí quais são as principais formas de relevo? Ah, eu já ouvi falar de escarpa, tabuleiro, morro. O que que é cada um desses? Eu coloquei aqui primeiro o planalto. O planalto é uma área elevada em que eu tenho o topo desse planalto achatado, certo? Um exemplo aqui, Chapada Diamantina. Eu vou mostrar uma imagem, vou falar também a chapada, mas é a mesma coisa que planalto. Planície, ela está sempre em um local plano que está sempre próximo a locais de água. Olha só, um exemplo clássico aqui da planície amazônica.
Depressão. Depressão, ela sempre está aqui, ó, no meio de duas áreas mais altas. Então, olha só, eu tenho dois planaltos aqui e aqui no meio eu tenho essa depressão. Chapada. Chapada é a mesma coisa que um planalto. Vocês estão vendo que eu tenho o topo mais elevado e o topo plano, certo? O que seria, então, essa área de transição da escarpa? Essa área de transição da escarpa é um penhasco, que a gente pode falar. É toda essa região aqui que faz esse paredão, é o que a gente dá o nome de escarpa, certo? Aí outro tipo, tabuleiro. Tabuleiro a gente tem platôs. O que são platôs? Essas pontinhas aqui, em que elas vão se formando com altitudes modestas. O que seriam altitudes modestas? 20, 50 metros. Morro. Morro, a gente tem aqui os mares de morros conhecidos, também classificados pelo professor Aziz Absaber. Os mares de morro são pequenas elevações. Quando a gente olha, alguém aqui acho que já foi para Campinas, ou já foi para a praia pela Dom Pedro, quando a gente olha o relevo, a gente vê que ele realmente parece um mar de morro. É uma elevação de mais ou menos 300 metros e ele sofreu um processo erosivo muito grande. Normalmente foi formado aí na era pré-cambriana, na primeira era. Serra é um conjunto de montanhas em que eu tenho aí desníveis muito grandes. Quando a gente fala tem serra no Brasil ou não, a terra do mar, alguns geólogos eles classificam a serra como escarpa, lembra escarpa, o paredão? Outros consideram como serras que foram formadas no período pré-cambriano, quando a gente tinha formação montanhosa. Então nunca teve um estudo muito a fundo se existe terra ou não. Bom, a gente discute mais amanhã na aula, mas prestem bastante atenção aí. Tem bastante coisa para a gente falar sobre o relevo. E eu coloquei bastante exercício ali na lista para vocês, beleza?